Levítico capítulo 14. Javé falou a Moisés: esta é a lei a ser aplicada ao leproso. No dia da sua purificação, ele será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer, para o leproso a ser purificado, 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura escarlate e hisopo. Em seguida, mandará imolar uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Pegará a ave viva, a madeira de cedro, a púrpura escarlate, o hisopo, e mergulhará tudo, junto com a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará, então, 7 aspersões sobre o homem que está se purificando da lepra e o declarará puro. Depois deixará que a ave viva voe para o campo. Aquele que se purifica lavará as roupas, rapará todos os pelos, se lavará com água e ficará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará a cabeça, a barba, as sobrancelhas, bem como todos os pelos. Depois lavará suas roupas, se banhará e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito, 12 litros de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, e 1/4 de litro de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem, que está se purificando, junto com suas ofertas, na entrada da tenda da reunião, diante de Javé. Depois pegará um dos cordeiros, e o oferecerá como sacrifício de reparação, juntamente com 1/4 de litro de azeite, fazendo com eles o gesto de apresentação diante de Javé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa vítima de reparação, como sacrifício pelo pecado, pertence ao sacerdote, é porção sagrada. O sacerdote pegará sangue da vítima, e o porá no lóbulo da orelha direita, daquele que está se purificando, sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. Depois pegará um pouco de azeite e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. Molhará o dedo indicador da mão direita no azeite, que está na palma da esquerda, e fará com esse dedo 7 aspersões diante de Javé. Em seguida colocará um pouco do azeite, que lhe resta na palma da mão, no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois, derramará o resto do azeite, que tem na palma da mão, sobre a cabeça daquele que se purifica. Desse modo, terá feito pelo homem o rito pelo pecado diante de Javé. A seguir, o sacerdote fará o sacrifício pelo pecado, e realizará o sacrifício por aquele que está se purificando de sua impureza. Depois disso, imolará a vítima do holocausto, e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Desse modo, fará o sacrifício pelo pecado desse homem, que ficará puro. Se é um pobre que não tem recursos, pegará somente um cordeiro para o sacrifício de reparação, e o oferecerá com gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito pelo pecado. Pegará apenas 4 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, 1/4 de litro de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as possibilidades, um dos quais será para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia, ele os apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião, diante de Javé, para sua purificação. O sacerdote pegará o cordeiro do sacrifício de reparação e o 1/4 de litro de azeite, e os oferecerá com gesto de apresentação diante de Javé. Depois, imolará o cordeiro do sacrifício de reparação, pegará sangue da vítima e o colocará no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. A seguir, derramará um pouco de azeite na palma de sua própria mão esquerda, e com o dedo indicador da mão direita fará, diante de Javé, 7 aspersões com o azeite que tem na mão esquerda. Com o azeite que tem na mão, o sacerdote ungirá o lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois colocará o resto do azeite, que tem na palma da mão, sobre a cabeça daquele que está se purificando, fazendo por ele, diante de Javé, o rito pelo pecado. Com uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as possibilidades, fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro, um holocausto acompanhado de oblação. O sacerdote fará assim, diante de Javé, o rito pelo pecado, por aquele que está se purificando. Essa é a lei para a purificação do leproso que não tem recursos. Javé falou para Moisés e a Arão: quando vocês tiverem entrado na terra de Canaã, que eu vou dar a vocês como posse, e eu ferir de lepra uma casa da terra de vocês, o dono da casa avisará o sacerdote: parece que na minha casa há uma mancha de lepra. O sacerdote mandará desocupar a casa antes de ir examinar a mancha. Desse modo, ninguém ficará impuro com aquilo que nela existe. Depois disso, o sacerdote irá olhar a casa,
e depois de a ter examinado, se observar na parede da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, formando depressão na parede, ele sairá da casa e mandará fechá-la por 7 dias. Voltará no 7º dia, e a examinará de novo. Se observar que a mancha se espalhou pela parede, o sacerdote mandará tirar as pedras manchadas e jogá-las em lugar impuro, fora da cidade. Depois mandará raspar todas as paredes internas da casa e jogar o pó raspado em lugar impuro, fora da cidade. Pegarão outras pedras para substituir as que foram tiradas e outro reboco para rebocar a casa. Depois de tiradas as pedras e depois de raspada e rebocada a casa, se a mancha reaparecer, o sacerdote irá examiná-la. Se observar que a mancha se alastrou, trata-se de lepra contagiosa na casa, que está impura. Mandará demolir a casa, e suas pedras, madeira e reboco serão levados para um lugar impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa, enquanto estiver fechada, ficará impuro até a tarde. Quem nela dormir ou comer, deverá lavar a própria roupa. Mas se o sacerdote, quando for examinar a mancha, constatar que ela não se alastrou pela casa depois de rebocada, declarará pura a casa, pois a doença dela está curada. Então pegará 2 aves, madeira de cedro, púrpura escarlate e hisopo, para fazer o sacrifício pelo pecado da casa. Imolará uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Depois pegará a madeira de cedro, o hisopo, a púrpura escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada em água corrente. Em seguida, aspergirá a casa 7 vezes. Depois de fazer o sacrifício pelo pecado da casa, com sangue da ave, a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro, o hisopo e a púrpura escarlate, soltará a ave viva no campo, fora da cidade. Fazendo assim o rito pelo pecado da casa, esta ficará pura. Essa é a lei sobre todos os casos de lepra e sarna, lepra das roupas e das casas, inflamações, furúnculos e manchas. Ela estabelece o que é puro ou impuro. Essa é a lei sobre a lepra.